Olá pessoal, começar daqui a pouco uma aula aberta aqui sobre filosofia, o tempo, nós e as coisas, né? Uma reflexão bem informal e espero que vocês aí possam acompanhar até o final, tá bom? Esperar um pouquinho mais as pessoas entrarem, tô vendo aqui alguns colegas já aqui acenando, fico feliz, deixa eu acenar para vocês também aqui, ó, né? Humanideia. Enquanto o pessoal vai chegando, eu queria falar um pouquinho sobre a Humanideia, que é acho que alguns certamente já me viram discorrer com entusiasmo, né, sobre esse projeto. É um espaço de humanidades, né, onde a gente pensou, sonhou há muitos anos atrás, não só eu, mas um grupo de amigos. E agora a gente começa a colocar aí em execução. Um espaço voltado para a filosofia, para a arte, para a poesia, um espaço de cultura, um espaço onde a gente possa, através do conhecimento, né, da busca pelo conhecimento, e esse conhecimento não dentro de um formato acadêmico, a qual eu respeito muito, mas também com uma liberdade, uma estrutura mais livre, né, de pensamento, trazendo desde do poeta comunitário, de lideranças com grandes experiências no trabalho social, no trabalho educacional, e a gente conseguir também produzir em cima disso filosofia. Então, logo mais, se as coisas, né, a gente passar por isso, né, desse isolamento que a pandemia nos obrigou, a gente consegue trazer isso mais perto de vocês, né? Vai ter um espaço físico, com sala de aulas, com auditório. Então é uma prospecção muito boa que a gente está aí querendo fazer, tá? Então boa noite para vocês. Obrigado aí tô vendo aqui um pessoal bacana, pessoal de tudo que é lugar do Brasil aí que a gente já teve contato, né? Tô vendo professores aqui, diretores de escola, tô vendo aqui, olha, alguns secretários de educação aí do interior de São Paulo, que eu estive palestrando recentemente. Tô vendo aqui o meu amigo Felipe Amaro, tô vendo aqui a FATD Consultoria, o Renato, nosso diretor executivo da Humanideia aí, que tem organizado todo o trabalho para ofertar a vocês aí o melhor, né, que a gente possa fazer. Estou vendo aqui grande Rafa Skin, diretamente de Orlando, meu caro. Obrigado por nos acompanhar aí. Daiane, minha querida, faz um trabalho lindo aí pela luta das mulheres. Enfim, todos vocês, quero mandar aqui um beijo para minha Chukes, te amo, bebê. As minhas filhas, Júlia, Luísa, meus amores, meus encantos. A todos vocês, minha mãe linda, tô vendo minha mãe aqui, lindeza. Obrigado, gente. Daqui a pouco, se vocês puderem segurar aí mais 30 segundos, a gente já começa aqui para refletir um pouco sobre dias melhores, né? Tô vendo aqui, olha que legal, tô vendo aqui um pessoal que eu palestrei recentemente, lá na região oeste aqui do estado de São Paulo, professores, olha que bacana, que legal. Aline, acabei de ver sua avó, linda, maravilhosa. Eu falei para o Felipe que eu não posso ver vó, eu tenho vontade de morder, de abraçar. Aí, que bom, muito bom isso, gente. Olha que legal, muita gente legal aqui. Bom, vamos começar então? Eu prometo hoje não me alongar muito, né? Eu vou tentar aqui ser mais objetivo na minha reflexão, até porque toda reflexão para mim, enquanto filósofo, ela tem que atingir a aporia, né? A aporia não é bem-vinda no mundo corporativo, mas na filosofia ela é vista de outra forma. A aporia é você entrar numa discussão sobre um determinado assunto, esgotar todas as possibilidades e não chegar a lugar nenhum, né? Então essa é a magia, essa é a beleza da filosofia, né? Falando de filosofia, as pessoas sempre me perguntam, mas é a sabedoria, lógico que na etimologia da palavra, né,
que é aquele ditado da Pitágoras, amor à sabedoria, né? De filosofia, né? Filo, né? E Sofia, né? Sofia, sabedoria, né? E então as pessoas sempre fazem essa interpelação, né? Sobre ligando filosofia com sabedoria. Eu tento refletir uma filosofia mais existencial, mas não existencial no sentido da corrente filosófica existencialista, mas trazer a filosofia para um campo que eu possa contextualizar ela com a minha realidade, com a experiência das pessoas, né? Eu acho que todo conhecimento, toda produção intelectual, ela tem que ser liberta, né, de estruturas de controle. Por isso que eu gosto dessa filosofia da pergunta, do questionamento, porque estruturas onde você não pode refletir, não pode pensar, não pode perguntar, são estruturas que aprisionam, né, a reflexão. Então a filosofia para mim é algo mais livre, né, algo mais que eu possa ter entusiasmo, não é só uma corrente intelectualizada, mas sim algo também que eu possa dividir com o outro. Então isso é muito legal. Olha que honra aqui, professor Gabriel Chalita. Obrigado, professor. Uma das minhas inspirações, né? O professor Chalita me deu a honra num livro meu, Um Amor em Movimento, Filosofia do Sentimento, de fazer uma nota para a contracapa. Então, professor, muito obrigado aí pela sua presença aqui. Eu acompanho todo o seu trabalho. Inclusive a aula de hoje foi maravilhosa, hein? Que aula linda de filosofia. Enfim, gente, eu vou falar um pouquinho do meu tema de hoje, o tempo, nós e as coisas, né? Antes de falar disso, eu preciso dizer para vocês que eu vou recorrer a um pouquinho da mitologia. A mitologia grega, ela antecede o pensamento filosófico, né? E se tem algo que foi muito discutido no imaginário da mitologia grega, foi o tempo, né? O tempo é uma discussão um pouco ingrata na filosofia e, de certo modo, até hoje, né, o ser humano não lida muito bem de querer discutir o tempo, pensando nesse processo nascimento, vida e morte, né? Porque o tempo ele traz a gente para uma realidade existencial. E na mitologia grega, o que eu acho muito legal assim, né? A gente tem na genealogia dos deuses, né? Na teogonia, uma coisa bem interessante que fala da concepção do mundo, né? De como foi criado, né? E o primeiro deus que a gente encontra lá na mitologia grega é o deus Caos, né? E Caos, certamente hoje tem outros entendimentos, né? Outros conceitos sobre o caos, mas para a mitologia grega o caos significa o precipício, né? O abismo, né? E esse abismo não tem interessante, porque o caos ele traz um espaço que nós não compreendemos, né? Nós não compreendemos, nós não habitamos. Então nessa ideia de precipício, né? Nessa ideia... Pessoal, tudo bem? Acho que a minha internet não está boa, deixa eu ver aqui. Tá tudo bem? Renato, tá ouvindo bem aí, Renato? Felipe? Tá ouvindo bem? Pessoal, dá um oi aí para saber se tá ok. Enfim, o segundo Deus, né, que aí começa a dar mais forma às coisas, é Gaia, né, que a gente conhece como a mãe terra, né, mãe de todas as coisas, né? E o Deus terra, né, Gaia, ela traz uma nova concepção para nós diferente do Deus caos. Ela traz uma concepção de chão. E tá me ouvindo, Carol? Agora ficou bom, né? Uma concepção de chão. Então é que o áudio deu um problema aqui, o vídeo. Só para recapitular rapidamente, eu estou começando a minha reflexão filosófica com base no tema que eu me propus, que é o tempo, nós e as coisas, né? E aí eu estou fazendo uma reflexão, uma retrospectiva
começando pela mitologia grega. Porque a mitologia grega, o pensamento mitológico, ele antecede o pensamento filosófico. E o tempo, ele foi muito discutido na mitologia grega. Então eu estou fazendo uma pequena revisitação histórica da mitologia para depois chegar aí à discussão que eu me propus a fazer. Tudo bem, gente? Tudo certo? Podemos começar então ou não? Aí nessa concepção dos deuses, na genealogia dos deuses, nós temos o primeiro, o deus Caos, né? Então eu estava dizendo que esse deus Caos, o próprio nome diz, hoje apesar que Caos nos remete a outros entendimentos, né? Mas na mitologia grega, o deus Caos, ele é o vazio, né? É o precipício, o abismo, né? Depois do deus Caos, nós temos o segundo deus grego, que é Gaia, né? A Mãe Terra, que aí, diferente do deus Caos, a Mãe Terra já nos fornece um chão. Então, o que antes a gente caía em queda livre, despencando sem saber para onde, a Mãe Terra agora nos fornece um chão. Então a gente pode cair tranquilamente e se arrebentar lá no chão, né? É uma nova concepção. Então a Mãe Terra traz um lugar, ela traz um chão, ela traz uma nova concepção. O que antes era abismo e queda livre, agora eu tenho um lugar para me espatifar, né? Então é o fim da queda, vamos dizer assim, né? É o fim da queda numa concepção do Deus Caos. Só que logo depois da Mãe Terra, né? Do Deus Gaia, a gente vai ter o terceiro Deus, muito nebuloso, né? Que é o Deus Tártaro. Tártaro você pode remeter também à odontologia, né? Aquela coisa ruim que estraga o dente, suja, úmida. Então o Deus Tártaro, ele na verdade ele tá dentro do Deus Gaia, né? Ele é os grotões da Terra, né? Da deusa Gaia. É lá no fundo, é longe, é distante, é tudo muito sombrio, né? Alguns até denominam na mitologia grega que Tártaro seria o inferno, como nós concebemos hoje. Apesar de não ter fogo, é um lugar úmido, ruim, escuro, né? Então, Deus Tártaro, desculpa, Deus Tártaro traz uma concepção dos grotões, né? Os recônditos, né? Da deusa Gaia, do deus Gaia, né? Da mitologia grega. Depois do deus Tártaro, a gente vai ter o quarto deus, primeiro deus Caos, segundo Gaia, terceiro Tártaro, e o quarto, que vai dar vida, que vai ser vital para a concepção de criação do mundo, do tempo, das coisas, é o deus Eros, né? O deus Eros na verdade, essa força vital que dá vida a tudo, que dá vida a tudo aquilo que vive e faz viver tudo aquilo que vive. Então é muito interessante, né? Não é só na concepção mais atual de Deus dos desejos, de uma coisa erótica, não. O Deus Eros, ele vai trazer uma concepção mais avivada sobre o que é a Terra, por exemplo, o que é a Gaia, né? Um lugar, um chão. Só que não demorou muito tempo, após a vinda do Deus Eros, para vir um Deus que... E aí entra numa discussão mais acalorosa, né? Que é Urano. O Urano, ele vem para cobrir, como se fosse uma membrana, ele cobre a Terra com essa membrana, né? E ele fica como se fosse uma cópula, né? Ele fica num processo permanente de fornificação com a Terra. É um pouco estranho, parece uma coisa, um pouco um estupro permanente, mas só para dar mais realidade a isso, aliás, a mitologia grega é fantástica, né, gente? Ela traz um imaginário tremendo, né? Se acredita ou não, se ouve ou não, mas a concepção mitológica é maravilhosa. Tanto que Rui Castro, um grande escritor brasileiro, dizia que aqueles que não têm imaginação só resta ser mal-humorado, né? Então o mal-humorado
é aquele que não tem imaginação, né? Então a mitologia grega traz essa concepção da imaginação. E o deus Urano, que para os gregos romanos é conhecido também como Netuno, né? Que a gente conhece como céu, né? O deus Urano ele cobre a Terra com essa membrana dele e ele se acasala ali com a Terra e fica o tempo todo gerando filhos na Terra, né? Então a Terra, Gaia, não tem um minuto de descanso. Ela não tem tempo nem de se recuperar. A denominação e a quantidade de deuses que nasceram dessa relação Urano, de Deus Urano e Deus Gaia, é uma coisa infinita na mitologia grega, né? Uma coisa infinita. É um desgaste absurdo para Gaia, né? Ficar constantemente, permanentemente com o Deus Urano em cima dela, procriando. Então, uma relação muito sofrida, né? Uma relação que, se o feminismo existisse naquela época, o Urano seria certamente essa figura que a gente vê hoje do malfeitor, do abusador, né? Do misógino, né? Do aquele que só vê a mulher como objeto sexual. Enfim, seria bem o protótipo de Urano para dias atuais, né? E aí, o que acontece? Quando a deusa Gaia, ela já está cansada disso, né? De ser o tempo todo bulinada, o tempo todo vista como objeto sexual por Deus Urano. E ela reclama para um dos filhos dela. Então, entre todos os filhos, né, talvez os mais famosos sejam os titãs, né? Que era composto, os titãs eram uma composição de 12 filhos, sendo 6 mulheres e 6 homens, meio a meio, né? E aí um desses filhos, vendo o sofrimento da mãe, ele resolve tomar uma providência, tomar uma atitude. E aí esse filho vai lá e ele toma uma decisão drástica. Ele pega a sua foice, ele vai lá e capa, é essa expressão, ó, capa, ele vai lá e capa o pai, ele capa Urano. Então Urano, quando capado, sente uma dor absurda. Os meninos que estão me acompanhando imaginam uma situação dessa, né? Imagina a bola de futebol, né? Enfim, nas partes de baixo, né? E, gente, ó, isso não é uma live sexual, viu? Não entende isso, não é filosofia sexual. É só uma reflexão com base na mitologia grega. E aí, esse deus, ele corta, né? Ele corta o órgão sexual de Urano. E aí Urano dá aquele grito que ensurdece, né, o universo. E ele volta para o lugar dele, que é o céu. Por isso que Urano, na verdade, ele é o céu, a representação do céu. E quem é esse Deus, né? Esse filho de Gaia que toma essa decisão? É Cronos, né? Nada mais que o tempo. Aí entra o tempo. Então estamos chegando no início da minha reflexão. O tempo, nós e as coisas. Cronos, de cronologia. Cronos, de cronômetro. A ideia de tempo, né? Deus Crono, um dos titãs, filho de Gaia, para proteger a mãe, vendo o sofrimento, ele vai lá e comete esse ato. Ele tira o pai de cima da mãe, e uma vez que capado, ele volta para o lugar dele, e ele é como nós concebemos o céu. É um pouco estranho, né, de saber que céu, em algum momento, como Urano, foi um opressor, né, alguma coisa do tipo. É por isso que talvez nas divindades, na religião, a gente tem essa perspectiva, né, essa leitura do céu como algo angelical, onde estão as pessoas de bem, né? Ah, vai para o céu, lugar de anjos, né? Ou seja, lugar onde não se tem mais relação sexual, vamos dizer assim, né? Ou como diria Clóvis de Barros, lugar onde não se transa mais, vai para o céu. Clóvis é fantástico, né? E aí traz essa concepção mais escrachada, né? De uma leitura sobre o céu enquanto Urano, enquanto um deus que só acasalava, né, com Gaia, e agora se torna estático, porque uma vez capado, ele volta para o lugar dele e fica ali parado, né,
numa função estagnada, sendo céu. Que eu acho isso... E depois disso tem várias histórias, né, que a gente poderia até fazer uma outra live para falar só sobre isso, só mitologia grega, porque o próprio Urano pega esse membro amputado por Cronos e ele pega e joga no mar. E quando ele joga no mar, borbulha, né, o mar e nasce Afrodite. E é uma história linda. Eu gostaria, em outro momento, da gente fazer aqui uma reflexão sobre isso, né? E é muito interessante, né? É uma discussão muito vasta. E pode ser isso, viu, Bárbara? Né? Entre uma das reflexões é que com esse corte de relação, né, também se rompe os laços entre a Terra e o paraíso. Tem até isso, né? E até tem uma obra, A Evolução Criadora de Bergson, que ele fala um pouquinho sobre isso também. E é muito interessante. Enfim, gente, eu fiz toda essa revisitação mitológica, histórica, filosófica, para entrar no nosso tema, né? O nosso tema enquanto o tempo, uma discussão que virou um tabu, né? A filosofia muito pouco falou, no sentido mais de aporia, discutir isso mais veementemente, né? Nós temos aí, eu vou fazer uma reflexão com alguns autores que eu particularmente gosto muito, mas a filosofia ela traz uma concepção sobre o tempo muito questionadora, né? Talvez o tempo seja o grande enrosco que a humanidade tem, que nós, seres humanos, temos para lidar com essa prospecção vida, né? Então, é muito oportuna para esse momento que a gente vem vivendo, né? Nós temos essa mania de falar no meu tempo, ou este tempo que nós estamos vivendo, sempre numa concepção transitória, né? Ó, tomara que isso passe. Ah, como era bom as coisas do passado. Agora com as redes sociais, as mídias, a televisão reprisando, né, programas, novelas, enfim, a gente fala, nesse tempo era legal. Então é bem interessante que o tempo nos remete sempre a um lugar que nós não estamos mais, né? E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com alguns filósofos, Santo Agostinho, por exemplo, né? Santo Agostinho, eu acho que na filosofia é o que mais discutiu, o que mais conceituou o tempo, porque Santo Agostinho traz uma percepção, ele discute o tempo falando com Deus. Olha que interessante isso. Então, a sua discussão de tempo, ela está num diálogo com o Deus, com o Eterno, né? Em algum momento ele até fala, Deus, eu falo qualquer coisa, você não me faz nenhuma pergunta. Aí fica aquele silêncio, aí ele mesmo responde para ele mesmo, né? Peraí, mas se Deus me responder, a minha percepção de tempo já não existe mais. Olha que interessante. E Agostinho, ele trata de olha que interessante, é uma tríade, ó. O tempo num presente do passado, num presente do presente e num presente do futuro. Então, para Santo Agostinho, o tempo está numa concepção da eternidade. Nós nunca vamos ter uma leitura muito clara para Agostinho do que é o tempo, porque para isso a gente tem que estar fora dele, né? Para observar, recuar para observar. E a nossa temporalidade não nos permite isso. Então, é uma discussão bem extensa na filosofia e que eu gosto muito. Eu não quero ser aqui erudito, ficar falando de mitologia grega, e nem dá para o tempo não me permite isso que eu disse a vocês, eu quero ser mais objetivo isso, né? Mas é só para resgatar um pouco do pensamento filosófico, né? De como se organizou antes com a mitologia grega e depois com a filosofia pré-socrática, né? Depois com os filósofos clássicos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, e vindo mais para a filosofia moderna, né? Eu não poderia deixar aqui de falar um pouquinho também do conceito platônico. Platão já vai entender o tempo, e é uma dualidade, né, entre corpo e alma que define a estrutura do pensamento de Platão. Então, Platão vai definir o tempo dentro também de uma dualidade. Horas, ou eu sou corpo e o corpo tem uma duração, então eu só vivo enquanto o corpo vive, e aí o corpo
se acabando, eu me acabo. Então, Platão, ele parece, eu tenho uma sensação que lendo muito sobre Platão, e desculpe a minha limitação filosófica, se assim entenderem, mas eu tenho uma impressão que Platão, ele via a gente como uma grande aberração, né? O humano como uma grande aberração, porque, ora, eu sou corpo, estou numa temporalidade, o corpo está numa temporalidade, então ele tem tempo, ele é transitório, ele se acaba, e ora eu sou alma, que é o eterno. A verdade, né, as coisas mais perpétuas, que permanecem, estão no campo da alma, dessa eternidade. Então, ora eu sou efêmero no corpo, e ora eu sou eterno na alma. Então, Platão vai definir o tempo com essa dualidade, né? Então, o ser humano, enquanto corpo e alma, dada a sua permanência, ele é as duas coisas. Ele é efêmero, temporário, e ele é permanente com a sua alma, que é muito interessante. Depois Aristóteles, que a definição é mais conhecida que inclusive a de Platão, ele traz uma concepção bem interessante, bem interessante. O Manuel Português, é isso mesmo, a concepção de Deus para Santo Agostinho, ela antecede, né? Deus antecede a concepção do tempo. Deus vem antes do tempo, nessa concepção de eternidade, né? Você fez uma observação interessante aí. Mas é interessante que Aristóteles já tem uma definição mais conhecida sobre a definição de tempo, né? Ele trata o tempo numa lógica mais de eternidade, sim, mais de uma inteligência superior. Então, nós temos aí a questão do joelho, né? O joelho é o ente, então ele não é o ser. Agora, o movimento de dobrar, a dobradiça do joelho, é a inteligência superior. Essa é a inteligência suprema, né? E é ela que faz isso. Então não é isso. É isso que na verdade é o ser para Aristóteles. O joelho, enquanto joelho, é só um ente. Ele não tem função, se não for essa inteligência do eterno, que dá a ele um movimento. Então, para Aristóteles, o tempo está dentro dessa concepção do eterno. Eu acho linda a concepção aristotélica para falar sobre o tempo, né? Depois nós temos Epicuro. Epicuro, apesar de ter uma leitura muito... existe uma fixação em cima de Epicuro como um filósofo que só se debruçou sobre o prazer, né? O hedonismo, o prazer pelo prazer enquanto existencial. E não é isso, pelo contrário, o Epicuro ele vai trazer uma concepção do tempo baseada no prazer que vai nos trazer a memória. Então, aquilo que eu vivi no passado, é a ideia do tempo. Medido, o prazer é a única forma de se medir o tempo. Então, uma vida feliz, para Epicuro, é uma vida que possa ser com ausência de dor. Quanto mais ausência de dor, é uma vida e muito mais prazer, essa concepção do tempo e vida para Epicuro, que também é fantástica, né? Nós temos depois, e aí mais para nossos tempos, né? Final do século XIX e comecinho do século XX, comecinho do século XX, nós temos um filósofo que eu gosto muito, que é sobre ele que eu queria agora discorrer a minha reflexão, quando ele faz a reflexão do tempo, o Henri Bergson, né? Henri Bergson, ele produz a sua obra nos últimos 30 anos, últimos 20 anos, do século XIX, e vai até a sua morte no século XX, né, nos primeiros 40 anos do século XX. E Henri Bergson, o francês, ele traz talvez a mais inovadora, né, ele reinaugura uma discussão sobre o tempo que eu acho maravilhosa até para os dias de hoje, né. Tá ruim o som, Gil? Tá ruim? Tá ruim? Bom, vai ficar assim. Enfim, ele reinaugura uma nova reflexão sobre o tempo, como colocando o tempo como uma coisa mais importante para a nossa vida, né? Apesar da gente não pensar muito sobre ele, o tempo é a coisa mais importante, né? E a gente às vezes não dá essa importância e ele vai passando, né? Não é à toa que as religiões e a própria filosofia trata o tempo mais na concepção do eterno, da eternidade.
né? Inclusive isso é fruto de uma crítica de Camus, Albert Camus, quando ele faz uma reflexão sobre Kierkegaard. Kierkegaard, ele fala sobre o tempo, até por ser cristão, né? Ele foi formado para ser um pastor luterano, e Kierkegaard, ele fala que a concepção da fé é o que vai nos aliviar o desespero. Então, por isso que a fé, quando traz o tempo da eternidade, e sem ela tudo vira caos, tudo vira vazio, e a vida seria insuportável. E o Camus, da sua teoria absurdista, né? Tudo é absurdo, né? Não somos nós que somos absurdo e nem o universo. É essa relação entre o universo e nós que se cria o absurdo. Então, o Camus, ele vai trazer uma percepção contrária à de Kierkegaard, dizendo que Kierkegaard está buscando o agradável e não o verdadeiro. O tempo é finito. Então, como é que Bergson vai tratar esse tempo finito? Ele vai chamar isso de processo. Então, o tempo para Henri Bergson é um processo. Então, a nossa vida é um processo de existir. Então, esse processo de existir, ele está dentro desse tempo processual de Bergson, entre nascimento, vida e morte. Olha que interessante. Para Bergson, o tempo está nessa tríade: nascimento, vida e morte. Interessante, né? Por quê? Porque para Bergson, esse processo de existir é o que vai nos conduzir a conceber pela memória, né, de um passado, né, daquilo que nos traz a consciência, né? Não é à toa que a sua primeira tese doutoral, ele se debruçou num ensaio sobre dados imediatos da consciência. Então, através dessa memória, que ele vai trazer uma percepção mais apurada, né, sobre o tempo, né? Então, ele traz uma advertência, né? Bergson, ele nos adverte que o tempo passa. E isso vai nos afetar de qualquer forma. Não tem como a gente sair dessa realidade. Tudo existe para desaparecer. Olha que interessante. Nós, as coisas e tudo que nós conhecemos, enquanto vive, ruma, né? O rumo é sempre em direção ao desaparecimento. Tudo que amamos, tudo que gostamos, tudo que não amamos, tudo que não gostamos, de qualquer forma, ele se dirige ao desaparecer. Olha que reflexão profunda que Bergson nos traz. E esse desaparecimento que Bergson traz na sua reflexão sobre o tempo, né? Não importa da forma que vai se mudando as coisas, ele quer dizer que o tempo ele permanece. O tempo permanece. Nós não. As coisas não. Mas entre esse espaço de nascimento e morte tem a vida no meio. E é esta vida que a gente tem que nesse processo de existir dá avivamento. Esgotar as possibilidades de avivamento, né? É de uma potência máxima de viver isso. Então, Bergson nos traz uma angústia também com relação a isso, de pensar o tempo dentro de uma finitude, né? Dentro de algo que é finito, que tem tempo definido e que nenhum de nós podemos escapar dele, né? E aí, com esse escapar, evidentemente da morte, né? Da finitude do corpo de Platão. Quando Platão se dirige ao corpo como uma temporalidade apenas, né? Mas o tempo continua existindo. Olha que interessante, ó. As coisas vão mudando, então o modo de vida muda, as gerações mudam, os olhares mudam, as novas invenções, enfim, tudo vai sendo mudado. Essa mutação, né, que Bergson traz para o conceito do tempo, ela é real, é inerente do conceito existencial. Agora, novos modos de vida virão, novas pessoas virão e a vida permanece. A vida, esse processo de existir, que para Bergson se torna eterno. Ele continua eterno, né? É exatamente isso. Estou vendo aqui o pessoal do Fetiche por Livros, adoro vocês, viu? Acompanho vocês lá. Tudo possui um prazo de validade, né? E como é que nós
estamos tratando isso. Nós vamos tratando dentro de uma cultura consumista, nós vamos planejando, nós vamos querendo ter as coisas, compra isso, compra aquilo, mansão e não sei o quê, numa prospecção de sucesso do mundo material. E seria muito angustiante se a gente também pudesse ficar estagnado no tempo. Ah, já que eu vou morrer, eu vou ficar aqui. É que nem o personagem que eu adoro do livro, que é maravilhoso, né? O livro Estrangeiro, eu gosto muito, né? Que Camus até virou motivo da aproximação de amizade entre Albert Camus e de Sartre. Depois brigaram, porque Camus resolveu publicar O Homem Revoltado, né? E aí Sartre não ficou tão feliz, porque ele faz uma crítica ao Partido Comunista Soviético, e Sartre, como comunista e membro do partido, ele acha demasiadamente equivocada a crítica, e os dois acabam ficando distantes. Mas Sartre sempre reconheceu na obra O Estrangeiro, porque Camus era argelino, franco-argelino, e sempre viveu uma vida de estrangeiro na França, né? Assim como Bauman, também refugiado, sempre viveu uma vida de estrangeiro. Então, nesse livro Estrangeiro, o personagem, o Meursault, ele é um ser desanimado com a vida. Depois da morte da mãe, ele fica completamente numa vida angustiosa. Então, para ele, tanto faz. Então, seria, se a gente não entendesse esse tempo de existir de Bergson, a gente já entraria nessa máxima de Meursault. Ah, já que a eternidade, Meursault até ele diz assim, ó, já que a eternidade, se ela existe, se eu morrer agora e morrer daqui 50 anos, não muda nada, então eu vou ficar aqui estático e vou esperar a vida passar, né? Não tem nada para se fazer. Tudo não faz sentido. E aí, por isso que para Camus, na reflexão do Estrangeiro, a vida tem que ter um sentido. Porque Camus ele traz o suicídio como o grande problema existencial, né? E para que a vida faça valer, tem que ter sentido. Uma vida sem sentido é a vida de Meursault, do tanto faz. Ah, deixa pra lá. É a vida do tempo cronológico, né? Isso já se foi. Ah, não tem mais jeito. É aquelas pessoas que a gente conhece que tem um discurso do não, né? É o corvo de Alain Poe, né? É aquele corvo, né, que fica lá o tempo todo, nunca mais, nunca mais, nunca mais, repetindo no poema de Alain Poe, e nunca mais. Então a gente tem muita gente em volta da gente que fica fazendo isso. Então, o que dá sentido, né? Voltando para Bergson, né? Esse avivamento, né? O que faz a gente sair dessa insegurança quando a gente fala sobre o tempo, né? Sobre esse desconforto existencial que o tempo nos traz. De certa forma, é um desconforto pensar que tudo tem sua finitude, né? Aquele que nós amamos, né, tem finitude, né? Tem uma historinha monárquica que eu gosto muito, que um grande rei queria inaugurar o seu novo palacete, né, a sua sala de eventos, e ele chama um artista para fazer, ele cria uma frase de efeito, né? Então ele pega um poeta lá do reino, um filósofo, um sábio daquela região dele, e aí ele escolhe para, olha, eu quero algo que impacte a vida das pessoas, que dê sentido à vida das pessoas. Aí no dia da inauguração, né, do monumento, do salão de eventos do grande rei, do monarca, aí a hora que ele vai descerrar a placa, né, tirar aquele pano para mostrar para os seus súditos, tem uma frase escrita assim, ó: o avô morreu, o pai morreu e o filho morreu. Aí fica aquele silêncio, né? Aquele silêncio, ninguém entendendo nada. Mas o que é isso? O avô morreu, o pai morreu, o filho morreu, e o rei ficou furioso, porque é uma frase sem sentido, e chama, quem fez isso? Quem foi o louco que escreveu uma frase dessa sem sentido nenhum? E não sei o que, eu pedi algo que pudesse entusiasmar as pessoas, que pudesse fazer sentido para as pessoas. E aí o poeta levanta a mão, vai até a frente e fala, posso explicar? Deve explicar, senão você vai para a guilhotina. E aí ele vai lá e explica o seguinte, olha, meu caro rei, venerado, né? Não há nada mais que faça sentido do que essa frase. Porque, olha, leiam comigo, ó, o avô morreu, o pai morreu, o filho morreu. Nada melhor do que as coisas acontecendo tudo devidamente no seu tempo. É profundo isso, né? Porque
nós somos pais, você imagina, você consegue imaginar você morrer depois dos seus filhos? Né? Já é difícil imaginar você morrer e deixá-los aqui, mas eles morrerem antes da gente? É uma coisa, é a angústia existencial que Bergson nos convida para refletir sobre o tempo. Né? O que nós estamos fazendo com esse tempo? Né? Qual o sentido que nós estamos dando? Reconhecer que o tempo só faz valer, só tem vivacidade. Né? O próprio Nietzsche, fantástico, ele diz assim nos seus aforismas, né? Ele diz assim, eu não quero saber de tempo da eternidade, de vida eterna. Eu quero eterna vivacidade. Olha a diferença, né? Eu quero saber da eternidade nessa concepção secular. Eu quero a eterna vivacidade. Eu quero, enquanto estiver aqui, dar sentido às coisas, pensar as coisas, né? Antes de entrar na sua demência, né? Depois ele, com os 40 anos de idade, ele já não conseguia mais produzir os seus pensamentos, porque ficou praticamente numa vida vegetal. Mas olha que interessante, gente, a questão do tempo, ela é muito cara para nós, muito cara. Então, quando eu escrevi o meu livro, O que te move, com uma pergunta, né, as pessoas, sempre tem as brincadeiras, né, minhas pernas, né, as brincadeiras assim que a gente releva. Mas a ideia é de provocar isso, né, o que você está fazendo com o seu tempo, né, as coisas, os outros, qual é o sentido, né, o seu tempo, enquanto sentido, tem a ver também com a sua sensibilidade, aquilo que te dá a eternidade. Né? Eu posso deixar de existir no corpo, no físico, mas que fique aqui aquilo que eu deixei para a eternidade. Como a minha avó, por exemplo. A minha avó, eu já cansei de dizer isso, quem me acompanha, ela não está mais neste tempo, mas ela continua no meu tempo. Porque ela me traz esperança. É o tempo de Santo Agostinho. É o presente no passado. É o presente no presente. É o presente no futuro. Olha aqui, né? Isso para mim é muito importante. Né? Então, eu posso deixar de existir no conceito físico platônico do corpo perecível, do corpo perene, mas aquilo que eu faço com a alma, que eu dou sentido, que faço com o coração, com a minha capacidade de reconhecer o outro como igual, de compreender o que é alteridade, de compreender este outro com todas as suas diferenças, como alguém também que tem sentimento, que tem sentidos diferentes dos meus, né? E não essa loucura que virou o mundo, né? Em especial o Brasil, de uma turma maluca que surgiu de uns anos para cá, onde se você não pensar igual a eles, o ódio prolifera, né? O ódio, ele se torna o sentido da existência. E é engraçado que eu vejo alguns desses, inclusive, que têm a concepção do tempo como eternidade. Eu vejo alguns religiosos, por exemplo, não vou falar aqui exatamente de qual linha, né, de qual corrente da religião, mas ou frente religiosa, que tem a concepção da eternidade, de um céu, mas se comportam aqui vociferando contra os seus iguais. Né? Aquele lá tinha que ser morto na prisão, aquele lá tinha que morrer mesmo. Morreu o neto? Bem feito, é menos um calhorda no mundo adulto. Olha o ódio, gente, olha a concepção de eternidade misturada com o tempo presente, que o sentido não é a vida, não é a vivacidade eterna de Nietzsche, é uma mortificação em vida. Quantas pessoas nós conhecemos que em vida, né, estão mortos, são incapazes de compreender o seu tempo, essa temporalidade com sentido, com valor, né? São capazes de compreender este tempo numa concepção da nossa condição humana. Quando o Bergson nos traz essa advertência, né, nascimento, processo de vida, nascimento, o tempo como processo de vida, de existir. Eu nasço, eu vivo e morro. Né? Bergson quer provocar, de certa forma, ou dar um puxãozinho de orelha para a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo aqui. Né? O que nós estamos fazendo aqui? Uma boa pergunta. Né? A nossa consciência, né? Como é que nós estamos formando as nossas consciências para que, uma vez que esse tempo finito de Bergson com a morte nos leve ou nos acabe no corpo,
o que nós estamos criando para as próximas gerações? Né? Vocês aí que são pais, qual é o testemunho que vocês estão dando para essa geração? Né? É o tempo do ódio? É o tempo negação do outro? É o tempo dando sentido às coisas que não têm sentidos? Né? É estranho isso, né? Eu orientava uma aluna alguns anos atrás e nunca me sai da cabeça, inclusive eu digo a ela que eu sempre uso de exemplo isso nas minhas palestras, enfim, mas para pensar um pouquinho os dias de hoje, né? Essa minha aluna ela era formada em psicologia e fazia uma especialização e ela pediu para eu ser orientador dela. E é engraçado que durante o projeto dela, né, de conclusão de curso, ela, dentro das linhas da filosofia, né, ela ia mais para uma linha comportamental, da psicologia comportamental, e ela fez um desenho numa escola de elite da cidade de Campinas, uma escola caríssima, né, mensalidade caríssima, e aí ela pegou um papel, uma folha de sulfite, né, e pediu para os alunos dividiu o papel em quatro quadrados, e perguntou se todos conheciam a história do nascimento de Jesus. Independente de ser religioso, acreditar ou não, e todas as crianças disseram, nós conhecemos. Então eu quero que vocês desenhem, eu não quero que vocês, de forma alguma, escrevam, né? Mas eu quero que vocês façam algo diferente. Vocês vão desenhar o nascimento do menino Jesus pensando o mundo de vocês. Qual é o mundo de vocês? Então, vocês vão, para cada desenho um desenho no quadrado para explicar a história do nascimento do menino Jesus, e no mesmo quadrado um outro desenho para como vocês veem o mundo hoje, né? O dia a dia de vocês, enfim. E aí ela recolheu os desenhos, né? Eram 20 desenhos, e ela ficou muito impressionada, que ela foi vendo um a um quando ela chegou em casa, e aí ela viu que todos dos 20 desenhos, 19 não tinha ser humano desenhado. Nem o menino Jesus. Nem o menino Jesus. Olha que interessante. E só tinha um desenho com ser humano desenhado. Porque os outros tinham carro dessas marcas internacionais, Mercedes, Audi, shopping, não tinha figura de igreja, não tinha nada que representasse a condição humana ou uma ideia de valor humano, né? E era só concepções do mundo material. E aí ela ficou muito impressionada porque só tinha um desenho com seres humanos desenhados. Olha que interessante. Ela foi entender, né, voltando na escola, quem era essa criança? Essa criança, ela era bolsista, filho da cozinheira da escola. Olha que interessante, né? Porque a zona de conforto, ela limita a visão de futuro. Ela transforma essa visão toda norteada por um fator econômico de ordem material, e a partir disso eu vou criterizando quem são os meus iguais. É o que eu canso de falar, vocês, muitos aqui já me viram falar, eu vou referenciando esse meu igual por aquilo que eu tenho. Né? Mora no mesmo condomínio fechado que eu, tem o mesmo carro da moda, frequenta os mesmos bons restaurantes que eu, então é meu igual. Tem a mesma roupa de marca que eu vou definindo por um critério de ordem econômica. Olha que miserê, né? Um miserê existencial esse, né? E não por aquilo que somos, com as nossas diferenças, né? Com as nossas historicidades, né? Então, essa criança dessa colégio de elite que desenhou pessoas, que viu pessoas, é porque o referencial não está aprisionado a um olhar do mundo adulto, do outro lado, porque Piaget nos traz essa maravilha na educação, né? A criança reflete muito o mundo adulto a qual ela pertence, e se esse mundo adulto só ensina a odiar, a probabilidade dessa criança se tornar um adulto que só odeia é muito grande, né? Se essa criança é criada num ambiente que é solidária, que sabe respeitar as diferenças, que sabe reconhecer a dor do outro, coloca o coração na dor do outro, tem compaixão, certamente a probabilidade de ser um adulto que reconhece os seus iguais, não por aquilo que eles têm, mas por aquilo que eles são, com as suas diferenças, também vai ser maior. Então, é muito interessante esse sentido que Bergson nos traz. Qual o sentido que nós estamos criando? Qual o sentido que nós estamos referenciando? Qual é o sentido, gente? Qual é o sentido? Né? É o ódio pelo ódio, essa
um processo raso existencial. Como é que nós estamos pensando esse processo existencial, né? Quais são os estados de consciência que têm nos habitado? Quais são as imagens que a gente tem criado no processo de Bergson, nesse processo de existir, que fazem com que a gente, mesmo sabendo da finitude, é como a nossa cama arrumada. Eu acho que todos vocês aí gostam de uma cama arrumada, não gostam? Tenho certeza disso. Mesmo sabendo que ela é temporal, que ela tem um tempo, que logo logo nós vamos de novo deitar e vai desarrumar. No outro dia, nós vamos querer ela arrumada de novo, né? Então nós gostamos disso, assim é a vida, né? Não dá pra gente se conformar do protagonista do livro de Camus, né? Meursault, não dá, né? Deixa pra lá, não tem mais jeito, tanto faz, não dá. Ficar aqui, vou morrer, vou esperar a morte, não dá. Então, essa mortificação em vida é o que Bergson nos traz como advertência existencial. Então, como nós estamos cuidando deste tempo, né? Esse tempo que, para o próprio Dostoiévski, ele diz, até numa leitura de Santo Agostinho também, certamente, ele fala assim, que se Deus, por acaso, não existir, tudo é permitido, né? Então, para fazer uma reflexão sobre essa concepção de eternidade, né? Então, achar esse lugar comum, tô vendo aqui o Renato, foi transmissão de pensamento, hein? Achar esse lugar comum existencial, né? Sabemos da finitude, mas o que estamos fazendo para esse tempo é para que a gente dê vivacidade de Nietzsche, essa vivacidade, essa eterna vivacidade nietzschiana, né? Como é que a gente está conseguindo fazer isso? Como é que a gente consegue estabelecer relações no campo da condição humana mais sólidas, né? Não essa condição líquida de Bauman, né? Que tudo se esvai, tudo é hoje, já não é mais amanhã. Como é que a gente consegue fazer essa reflexão? Como é que a gente consegue dar conta disso, né? No processo existencial do tempo que nós estamos aqui? Enfim, essa é uma... Eu não sei dizer quanto tempo eu já falei. Tem algum lugar que eu vejo aqui o tempo que já está a live ou não? Não estou conseguindo ver aqui, né? Enfim, então assim, o tempo, ele sempre ficou no lugar escondido na discussão humana. A gente esconde o tempo todo. A gente não quer falar dele. A gente não quer falar desse esvair. A gente está sempre numa prospecção da estética, né? Não é à toa que hoje a dimensão estética ela se tornou mais importante para um tempo de ser do que um tempo de estar presente, né? Então eu tenho que estar sarado, eu tenho que estar bonito, bonita, eu tenho que estar respondendo a um conceito estético moral, a um conceito de pertencimento moral, e nunca estou presente naquilo com o meu coração, né? Onde está seu coração, em termos de sentido, né? Onde está? Está no carro novo que você comprou? Que daqui a pouco vai entrar no tempo de Bergson. A vida vai continuar existindo. O carro vai deixar de existir de um tempo. Você vai deixar de existir daqui a um tempo. Então, onde está o seu coração? Enquanto sentido, numa discussão mais Santo Agostinho, né? Onde está o seu coração? Onde que ele se localiza? Ele está nas coisas? Ou está nesse tempo de existir, onde as coisas, não dentro de um processo de coisificação do humano... obrigado. Meu amigo Fábio Luiz, meu amigo. Enfim, obrigado, Fábio, por você ter participado aqui comigo. E então, assim, onde está o tempo? Onde está esse coração de Agostinho? Eu tenho dado mais importância às coisas ou aos outros? Como eu construo essas relações? E Bergson, no seu pensamento na evolução criadora, ele é um evolucionista, evidente que fez muito contraponto ao existencialismo de Sartre e tantas outras coisas que Bergson discorreu, né? Mas não exatamente o de Sartre, porque Sartre vem um pouco depois dele, mas a concepção existencialista ela precede Sartre, né? Ela está lá já com um pouco de Hegel, né? Hegel era o grande filósofo do século XIX, na concepção mais existencial, mais das coisas, né? Mas enquanto tempo,
Bergson ele traz uma provocação, né, numa finitude que a gente não tem mais disposição de discutir ela. Então, quando eu falo tempo de ser, tempo de esperançar, quando até um amigo outro dia falou assim, mas Fernando, eu acho essa fala, tempo de esperançar, não tem mais jeito o mundo não, já acabou tudo. Então, esse acabou tudo, eu vou entrar numa finitude desgrameira da existência, né? Porque eu tenho as minhas filhas, se eu entendo filosoficamente que esse tempo já não tem mais o que ser feito, eu estou deixando, depois do meu tempo de existir, um legado mortificado, né? Um legado coisificado. Então, qual é o referencial para as novas gerações? É o tempo do despertencer? É o tempo de não se reconhecer no outro? Não entender a alteridade como continuidade? É este tempo? É necessário fazer essa reflexão, gente. Então eu queria deixar com vocês essa reflexão de hoje, o tempo, nós e as coisas, e como a gente se relaciona dentro desse absurdo, né? Esse absurdo de Camus, né? Camus, ele diz que esse absurdo é o algo, exatamente o que nós temos que enfrentar com a nossa existência.